Bom dia, gente linda de Praia Grande. Bem, aqui a continuação dos papéis jogados aleatoriamente, usando o acaso, sendo que não da maneira que o dadaísta Arp fazia. Eu uso a ideia do acaso dos papéis jogados só para um início, né? Só para um pontapé inicial do meu trabalho. Vocês já viram, quem me acompanha já viu o acompanhamento do meu trabalho, né? De N e infinitas maneiras já. Então, se você fizer um peixe para botar num painel ou num quadro, você pode estar muito bem dando a aparência de um artesanato, não é? Agora, se você faz um trabalho desse, não é fácil. Por isso que a arte não figurativa e o abstracionismo é muito mais cara do que a arte figurativa. Mas se dá bem quem tem um método, quem encontra um caminho, quem vai em várias direções, sem sair do ponto principal, da ideia principal, não é? Então aqui eu estou mostrando a vocês de uma maneira fácil, porque já toda a minha vida de experiência fazendo isso que eu estou passando para vocês. Não vai ser necessário que vocês tenham mais uma vida inteira de experiência para chegar a um resultado que no passado outros tinham que passar quase um século fazendo. Aqui, deste lado aqui, vocês estão vendo que tem um trabalho, um painel não figurativo. O que é isso? Foram 3 papéis jogados que eu peguei, né, entre vários papéis. Geralmente eu jogo e eu acabo aproveitando todas as ideias. A minha criatividade é realmente muito grande. Então, aqui vocês estão vendo que eu peguei a ideia, o desenho, né, a forma dos papéis que eu cortei e joguei e trabalhei em cima dessa ideia, trabalhei em cima dessa forma incansavelmente. Aqui está, nesse lado da parede, uma maneira de trabalhar esses papéis. Aqui está uma outra maneira de trabalhar com esse tipo de ideia. E da onde vem a abstração disso aqui? Primeiro, vários papéis jogados de cores diferentes, cortados e picotados de maneira diferente. Para daqui eu tirar mais ou menos a ideia de um peixe. Mas o que Picasso fazia? Picasso trabalhava com o cubismo sintético e o cubismo analítico. Ou seja, você pode partir de uma forma naturalista para o cubismo, para a abstração, você pode partir da abstração também para a forma, fazer essa dança. Então, isso é que enriquece seu trabalho. Então, se vocês forem olhar aqui bem, não é propriamente um não figurativo. Ele seria um geométrico lírico. Vocês nunca ouviram falar em geométrico lírico? Então procurem, porque inclusive tem muitos brasileiros que trabalharam e fizeram trabalhos magníficos dentro do geométrico lírico. Então isso seria encaixado, para vocês entenderem, encaixado num movimento existente, ou de uma maneira que, se vocês quiserem arrumar bonitinho, como as pessoas têm mania, seria um geométrico lírico. Mas seria um geométrico lírico mesmo se não tivessem dado esse conceito no passado, não é? Então, aqui está o azul, isso aqui seria uma forma geométrica voltada para o peixe, não o peixe voltado para o geométrico. Quer dizer, eu não peguei o peixe e desmanchei. Eu peguei formas desmanchadas e tentei organizar para formar um peixe, né?
Então, aí vocês já começam a entender o que eu fiz e começar também, vendo o que eu fiz, fazerem. Agora, com aqueles papéis cortados, que deu aqueles painéis que tinham aquelas formas meio primitivas, meio de instrumentos dos povos pré-históricos, aquelas mesmas tiras, assim que eu usei para fazer aqueles painéis de bronze, acobreados, eu usei para fazer isso, inclusive tapete, porque esse tapete que vocês estão vendo aqui é que deu origem ao painel aqui. Poderia ter sido o contrário, não é? Então, eu já usei aquelas formas com ideias diferentes e materiais diferentes. E hoje eu vou dar para vocês aquelas ideias daquelas tábuas de construção que sobra, aquelas tábuas dos andames das construções, aquele cedrinho que as pessoas jogam fora, que acham feio, vagabundo, velho. As prateleiras daqui da minha cozinha são daquela madeira que eu arranjei, mandei lixar e estão lindas, maravilhosas aqui, presas em ferro batido preto, tá maravilhoso. Aqui é a mesma maneira. Como que vocês fazem esses painéis? Esses painéis, vocês põem uma parte de cimento liso, né? E aqui na parte funda, vocês põem a argamassa de várias, assim, regulares. Quando vocês pegam a madeira e vocês apertam, assim, a madeira, vai dar essas formas aqui. O que vai dar de efeito? Como se fosse uma construção velha que você tivesse descascado. Ficou muito em moda pegar aquelas construções feitas de óleo de baleia, né? Aquelas construções antigas e descascar, dar um aspecto rústico, gostoso, lindo. Só que você não pode fazer isso num apartamento moderno que você comprou. Mas quando você fecha a porta, o moderno está lá fora e você tem o seu espaço dentro para fazer o que quiser. E isso aqui dá a impressão, né, justamente de uma construção antiga, rústica, que você descascou a parede. Só que aqui você faz, dando aquele ritmo que eu também adoro, né? A arte pode ser rítmica, fazer uma parte com cimento liso, outra numa cor do xadrez, e outra parte, que é a parte que era mais profunda, você não preenche com cimento, você tira a tábua. Então você botou tábua na parede, uma tábua, outra tábua, outra tábua, outra tábua, ficaram buracos. Nesses buracos vocês fazem o cimento vermelhão. Agora, no meio, quando vocês tirarem as tábuas, vai ficar um baixo relevo. Aí vocês joguem a argamassa e depois vocês vão com a tábua outra vez e apertam. Que aí vai dar esse efeito maravilhoso aí, né? De construção antiga, depois tirem a tábua e fica assim. Aqui tem outro exemplo do tipo de coisa que fica. Vocês podem misturar com até pedra, mármore, vocês podem deixar até madeira mesmo. Aqui, por exemplo, você pode deixar, em vez de fazer com cimento aquela outra parte, preencher com madeira, né? Isso é aquela tábua corrida que vocês pegam em final de construção, que usaram para botar os andames, pintar a casa do lado de fora e tudo mais, né? Aqui tem a mesma técnica, só que como o ambiente é bem maior, eu fiz uma coisa. Entre uma dessas madeiras que eu botei para fazer esse relevo, né, nesse espaço, eu botei, então, PVC cortado ao meio e PVC cortado ao meio. Ah, mas é matéria plástica, é uma porcaria. Não. Aqui ninguém dá para ver que é PVC, porque eu trabalhei em cima, trabalhei com argamassa, trabalhei com materiais para dar a impressão de colunas. Então, olha aqui, tá, aquele efeito ali, ó como muda.
Ali já é um rústico, aqui já é um lugar mais requintado, né? Já dá a impressão de requintado. Diga-se de passagem que o painel do fundo também fiz, as esculturas também, tudo aí. Mas isso aqui, né? Vocês estão vendo as tábuas corridas, onde eram as tábuas corridas, que foram apertadas a argamassa para dar esse aspecto esburacado, né? E entre uma tábua corrida que foi colocado para prensar e dar esse aspecto assim, barroco, aqui já eu posso falar barroco, e colocou-se meia parte do tubo PVC trabalhado. Então, a arte final, ninguém vê que é PVC. A arte final parece uma parede, e com meias colunas. Isso dá um aspecto até clássico, sofisticado, né? Então você pode fazer uma coisa rústica, com a mesma ideia, que é isso aqui, é totalmente rústico, e olha o ambiente como muda. Isso aqui já é um ambiente que leva você ao clássico, ao mais refinado. Inclusive esse painel do fundo são conchas, né? São aqueles búzios. Esse painel que eu fiz, também mais lá para frente eu posso explicar a vocês, tanto para fazer um quadro na parede, como fazer um painel. Ele é mais com cores mais delicadas, dá um aspecto mais fino e muda todo o ambiente. No entanto, a técnica é muito semelhante, não é? E aqui, e outra coisa, depois eu vou explicar a vocês também como se faz esse tipo de trabalho aqui na madeira, que também é usando essas madeiras que jogam fora de obra, que foi feito baú, que é feito, todas essas mesinhas de centro que vocês veem nos meus trabalhos é com essas madeiras de sobra de construção, né? Quando terminou de pintar a casa, se joga elas fora. Então aí eu vou falar de outras coisas. E aqui é um ambiente, isso aqui é um quarto, né? Aqui está a madeira de construção para fazer a cama, olha aqui. Essas madeiras que jogam fora nas obras, depois que pintaram as casas, ficou lindo aqui para fazer a cama, né? E essa parte aqui, as portas dos armários, como que deu esse aspecto aqui diferente, bem diferente desse negócio pré-fabricado que vocês têm visto aí nos anúncios de apartamento à venda. Isso aqui é porque nas paredes dos armários foi feito mosaico. E em torno da janela, reparem só, foi feito também, né?